Descobri que meu vizinho mudou o nome do Wi-Fi para 1744. Sua esposa está te traindo. Parte 3. Achando que a qualquer momento veria o Nissan estacionado no escuro. No terceiro dia, decidi voltar para casa, mesmo contra as orientações da polícia. Encontrei a porta destrancada. As luzes estavam acesas e havia cheiro de comida fresca na cozinha. Minha esposa estava lá. Ela agia como se nada tivesse acontecido. Disse que estava preocupada, que a polícia tinha aparecido procurando por mim, que eu tinha sumido sem deixar recado. Perguntei onde ela esteve nas últimas noites, e ela disse que em casa, me esperando. Olhei ao redor e percebi que as câmeras tinham sido reinstaladas, novas, com fios limpos e adesivos ainda presos. Quando questionei, ela respondeu com um sorriso estranho, dizendo que era para a segurança da casa. Aquilo me fez perder o controle. Falei sobre o porão, o homem do Nissan, o dinheiro, o Sr. Parker desaparecido. Ela ouviu tudo com calma, até dizer que eu estava confuso, que talvez eu estivesse com algum tipo de colapso nervoso, e então ela mostrou o celular. Na tela, havia mensagens, enviadas do meu número, todas com frases curtas, desconexas, algumas dizendo que eu estava vendo coisas, outras pedindo desculpas por ter surtado. Eram mensagens que eu nunca enviei, mas estavam lá, com as mesmas datas e horários em que eu realmente estava acordado, tentando entender o que estava acontecendo. Foi ali que percebi o tamanho da armadilha. Ela não só me enganava, estava construindo uma narrativa para me desmoralizar. Naquela noite, fingi acreditar nela. Disse que talvez eu estivesse mesmo estressado. Dormi no sofá e esperei até ela apagar. Às 3 da manhã, fui até o quarto e procurei o celular dela. Encontrei escondido dentro da gaveta de meias. Tinha 2 chips instalados e dezenas de mensagens enviadas para um número sem nome, com conteúdo codificado, misturando datas, endereços e palavras curtas como entregue, ok e risco. Mas a mensagem mais recente me fez parar de respirar. Ele sabe. Plano 2 ativado. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi o barulho de um carro parando do lado de fora. Fui até a janela e vi o Nissan. O homem desceu, olhou para o portão e acenou com a cabeça. Ela acordou logo depois e desceu as escadas. Perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que tinha ouvido um barulho. Ela olhou pela janela, viu o carro e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, simplesmente disse: "Você precisa confiar em mim." Ela pegou o casaco e saiu. Esperei o carro sair e fui atrás. Mantive distância, seguindo pelas ruas laterais. O Nissan foi até um galpão abandonado, a uns 20 minutos da cidade. Eu estacionei longe e entrei escondido. Lá dentro, o que vi parecia um escritório improvisado. Mesas, monitores e várias pastas iguais às que eu tinha encontrado no porão. Em uma delas, vi algo que me fez suar frio. Um organograma com nomes, fotos e conexões de várias pessoas, inclusive o meu. Mas o que mais me assustou foi o nome no topo do organograma. Não era o da minha esposa, era o do Sr. Parker. O vizinho preocupado, o mesmo que me avisou sobre o Nissan, era quem chefiava tudo. E naquele instante, uma voz atrás de mim disse: "Eu avisei para você não procurar." Quando ouvi a voz, meu corpo travou. Reconheci na hora. Era o Sr. Parker, vivo, calmo, e com o mesmo tom de quem fala com alguém que já perdeu. Me virei devagar. Ele estava parado na porta do galpão, usando a mesma jaqueta que eu o via usar todo dia para cortar a grama. Mas agora, o jeito dele era completamente diferente. Os ombros retos, o olhar frio, nada do homem simpático e curioso da vizinhança. Ele me observou por alguns segundos, antes de dizer que eu tinha estragado tudo, que o plano funcionava perfeitamente, até eu começar a fazer perguntas. Tentei manter a voz firme e perguntei o que era aquele lugar. Ele respondeu que eu não devia ter visto o porão, e muito menos mexido nas pastas. Disse que aquilo não tinha nada a ver comigo, ou pelo menos, não deveria ter. Fiquei sem entender. Ele percebeu e deu um meio sorriso. Disse que a casa em que eu morava não era só uma casa. Era uma propriedade operacional, usada para monitorar pessoas que tinham acesso a informações específicas. Eu era uma dessas pessoas. As pernas começaram a fraquejar. Perguntei o que minha esposa tinha a ver com isso, e ele respondeu sem hesitar: ela era sua cobertura. Cobertura. Essa palavra me atravessou. Ele explicou que o casamento era parte do protocolo, que eles precisavam de alguém próximo a mim para garantir que eu não desconfiasse de nada enquanto certas informações eram coletadas.
Perguntei se ela me amava em algum momento. Ele desviou o olhar, como se isso fosse irrelevante. Disse que ela começou apenas cumprindo ordens, mas que, talvez, tenha confundido as coisas depois. Fiquei em silêncio. Tudo parecia um pesadelo. Parker então disse algo que fez meu sangue gelar. Que havia outra razão para eu estar ali. Disse que eu carregava algo sem saber. Um fragmento de código de segurança que estava escondido dentro do sistema da minha empresa, sob o meu login. Era isso que eles tentavam acessar. E o tempo estava acabando. Antes que eu conseguisse reagir, ele levantou um controle remoto pequeno e apertou um botão. As luzes do galpão se apagaram. E só um monitor no fundo ficou aceso. Na tela, aparecia uma câmera mostrando o interior da minha casa. Minha esposa estava sentada no sofá, chorando. Parker se aproximou de mim e disse: "Você tem duas opções. Voltar para casa e agir como se não soubesse de nada. Ou desaparecer agora." Não esperei para descobrir o que desaparecer significava. Corri até a saída lateral, derrubando uma prateleira no caminho. Ouvi ele gritar algo, mas não entendi. Entrei no carro e acelerei o máximo que pude. Dirigi sem destino por quase 1 hora até parar num posto de gasolina. As mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o celular. Liguei para a polícia, mas desliguei antes de completar a chamada. Quem ia acreditar? Eu não tinha provas. As pastas sumiram, os arquivos também. E agora o Parker estava vivo, controlando tudo por trás. Pensei em voltar para casa, mas o medo de encontrar minha esposa me fez hesitar. Mesmo assim, voltei. Não porque era seguro, mas porque eu precisava entender o que ela sabia. Quando cheguei, a porta estava aberta. Entrei devagar. Ela estava sentada no chão da sala, com o rosto molhado de lágrimas. Quando me viu, começou a balbuciar que não sabia mais o que fazer, que Parker tinha perdido o controle. Ela disse que no início achava que o plano era apenas observar, coletar dados, garantir que eu não acessasse um servidor restrito, mas que depois tudo mudou. Parker começou a agir sozinho, e o que antes era vigilância virou algo pessoal. Perguntei se ela sabia quem realmente era ele. Ela assentiu e disse que ele não se chamava Parker. O nome verdadeiro era David Harlow, ex-analista de segurança da mesma empresa onde eu trabalhava, demitido anos atrás por violar protocolos internos. De repente, tudo fez sentido. O vizinho prestativo não era um informante. Era o homem que tentou destruir a empresa antes e agora estava tentando fazer o mesmo de outro jeito, usando a minha vida como ferramenta. Ela me olhou e disse que eu ainda estava em perigo, que ele tinha outro plano em andamento, algo envolvendo o servidor principal da empresa, e que eu era a chave final para destravar. Antes que eu pudesse responder, ouvimos barulho do lado de fora, pneus derrapando, luzes. O Nissan... Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.